Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Túlio, sou investidor e trarei aqui para vocês os 4 melhores fundos imobiliários de 2023, tá certo? Sem mais enrolação, um ponto só que eu preciso explicar antes de começar o vídeo é o contexto econômico que o país está envolvido neste momento. A gente sabe que a taxa Selic está alta para tentar conter a inflação e com isso há um movimento dos investidores em transferir o seu dinheiro para a renda fixa para ali receber uma rentabilidade maior e com isso as cotas dos fundos imobiliários vêm sofrendo bastante. Eu preciso frisar que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de compra, tá? Eu sou apenas um investidor que está compartilhando com vocês as minhas decisões e os meus investimentos. Pois bem, com esse movimento dos investidores migrando o seu dinheiro para a renda fixa, as cotas vêm sofrendo bastante, com isso muitos fundos eles estão com bastante desconto. E isso é um fator importante na hora da decisão da compra. Fazer uma compra boa, uma compra barata, te garante uma margem de segurança alta e uma rentabilidade melhor no futuro. Dito isso, eu trarei aqui 4 fundos, um de cada setor, para a gente já ter uma diversificação, que é uma outra forma de proteger a carteira, tá bem? Primeiro fundo que eu trarei aqui hoje, HGRU. HGRU é um fundo híbrido, focado em renda urbana, então a gente sabe que ele tem vários imóveis, sempre na região urbana, e a gente sabe que o HGRU ele fez um movimento recente de venda de boa parte de seus ativos das lojas pernambucanas. O fundo ele comprou várias lojas de uma vez só e foi vendendo uma a uma, oferindo um lucro muito interessante. Esse fundo ele pagou 0,94 centavos na média em 2022, que dá um yield aqui de quase 10%. E a gente sabe que o gestor informou no relatório gerencial que ainda tem algumas negociações ativas, ou seja, ele pode vender mais alguns imóveis e ele com esse dinheiro em caixa com certeza fará novas compras interessantes pelo momento de mercado. O que mais que a gente pode falar aqui? O HGRU ele é um fundo que está com um PVP descontado. Essa não é a única métrica que a gente tem que avaliar, mas é uma métrica interessante. E como eu disse, é um tipo de fundo focado em imóvel de renda urbana que tem muito a crescer nos próximos anos. Aqui eu tenho o relatório gerencial do fundo. Eu posso até fazer um vídeo depois aprofundando, explicando detalhadamente o fundo, mas apenas um comentário rápido. As vendas que o fundo realizou no ano de 2022, elas totalizaram mais de 164 milhões e deram um lucro por cota de 2,71. Então foi um lucro bem interessante que o fundo conseguiu com essas vendas, e o fundo ainda tem muitas lojas para, se ele quiser, realizar a venda. Então aqui a gente tem de fato a gestão ativa acontecendo, tá certo? Vamos para o próximo fundo, um fundo de logística. E aqui eu preciso ressaltar para vocês, pessoal, existem muitos fundos de logística, tá? É um setor que está bem aquecido no momento, tem fundos excelentes, HGLG, Presco, XPLG, todos são fundos muito interessantes. Eu estou aqui destacando o LVBI muito pelo fator preço, tá? Ele é um fundo excelente, e a gente tem que olhar os fundamentos, a qualidade dos imóveis, a sua localização e também avaliar isso junto ao preço. Se a gente olhar aqui, ele está cotado hoje a R$ 97,00, certo? Pagando um yield aqui de mais de 9%. E se a gente olhar, o seu valor patrimonial está em R$ 115,00, então a gente está 0,84 de PVP. Como eu disse, não é o único indicador, mas é um indicador interessante. Se a gente olhar aqui, no último ano, ele está bem próximo da mínima. Então isso aqui é um valor bem interessante para comprar cotas, tá? Novamente, isso não é uma recomendação de compra, simplesmente sou eu falando o que eu farei, tá certo? E aqui eu destaco também uma informação que foi trazida no relatório gerencial pelo gestor, que no mês de novembro, tá, esse relatório do mês passado, o fundo apresentou um resultado de 0,77 por cota e distribuiu 0,75. Então o fundo está conseguindo aqui gerar um resultado recorrente. A gente sabe que esse fundo tem uma alavancagem, e eu posso trazer mais detalhes no próximo vídeo dedicado só ao LVBI, mas é uma alavancagem confortável, numa taxa confortável, e ainda tem um tempo até o início da amortização. Então é um fundo que está rodando bem tranquilo. A gente sabe que aqui ele tem um percentualzinho do imóvel que está alocado para Americanas,
mas o imóvel está bem localizado, porque esse fundo ele sempre privilegia imóveis nas regiões metropolitanas, tá? Então a gente tem aqui em São Paulo, em Guarulhos, Mauá, Araucária, Itapevi, Pirituba, Betim, Jandira, Aratuca, Jamar, Extrema, todos os locais muito bem localizados. A gente pode ver aqui que a vacância física é muito pequenininha, a vacância financeira também. Agora vai aumentar um pouquinho por causa da Americanas, mas é um valor normal, esse valor de vacância é até interessante, porque às vezes você tem um locatário que quer expandir e o fundo tem como oferecer, tá? Próximo fundo que a gente vai conversar aqui, eu traria um fundo de shoppings. É um setor que apanhou bastante nos últimos anos com a pandemia, a gente sabe disso, mas o setor como um todo vem recuperando, tá? E o fundo MOL 11, que é o fundo que eu vou destacar aqui hoje, ele é um fundo bem interessante. A gente sabe que o fundo também está cotado com um PVP abaixo de 1, então ele tem um descontinho bem relevante, ó. O valor da cota é quase R$ 120, ele está cotado hoje a 102,15, então PVP de 0,85. E eu trarei aqui o relatório gerencial, tem uma informação bem interessante do gestor. Ele fala o seguinte: no mês de novembro, obtivemos um NOI caixa de 4,8 milhões, ficando 32% acima no comparativo com o mesmo mês de 2019. O resultado das vendas dos shoppings ficou 24% acima de outubro de 2019, totalizando mais de 70 milhões. Ambos os resultados desconsideram o Madureira Shopping. Adicionando Madureira Shopping, atingimos um NOI de 7,1 milhões, totalizando 103 milhões. Então aqui a gente mostra, o fundo na verdade mostra que a recuperação dos seus shoppings ela vem ocorrendo de forma bem robusta. Tá? E além disso, a gente sabe que esse fundo realizou, junto com outros dois fundos imobiliários, a compra do Campina Shopping. Ele vai ser detentor de 20% do Campina Shopping. Aqui é o fato relevante que foi publicado no final de dezembro, e ele coloca aqui uma estimativa. Então, considerando a estimativa dos próximos 12 meses de geração de caixa do Campinas Shopping, que já é um shopping maduro, bem localizado aqui na cidade de Campinas, o resultado desse ativo representará potencialmente uma distribuição anual de 0,70 por cota, ou aproximadamente 6 centavos por cota por mês. Então a gente tem um fundo que hoje vem pagando 2022 0,77, 0,80, 0,78, então mais ou menos 0,75, que pode subir de 5 a 6 centavinhos e estabilizar ali na faixa de 0,80, 0,82. Nesse preço de 102,15 já é um yield bem interessante para um fundo de tijolo, tá certo? Caminhando para o fim do vídeo, trarei o último fundo que não poderia deixar de fora, que é fundo de papel. Obviamente, importante frisar que a gente tem que ter uma diversificação maior em mais de um tipo de fundo. Aqui a gente tem fundos mais high grade, mais high yield, middle risk. Eu vou trazer aqui um fundo que novamente o valor dele está interessante. O IRDM é um fundo que foi cotado sempre mais ou menos 10% acima do seu PVP. A gente pode ver aqui que a cota chegou a bater até quase R$ 160, e ela sempre sustentou um ágio aí de mais ou menos 10%. E se a gente olhar, o PVP atual está de 0,98, ou seja, a gente tem um desconto aqui na cota. Tá bem próximo da mínima. A gente sabe que os fundos de papel eles sofreram bastante nos últimos 3 meses pela deflação que ocorreu, que é um fato bem raro no Brasil. A gente sabe que nos últimos 2 meses a gente já não teve deflação, então os rendimentos eles estão recuperando, a gente consegue ver por aqui. Ó, a gente teve em outubro uma renda baixa de 0,85, 0,78, 0,70, agora em janeiro a gente já está em 0,89. Aqui no IRDM a gente tem um fator que influencia um pouquinho. Se a gente olhar a distribuição da carteira, a gente tem aqui quase 69% em CRI e a gente tem 22,5% em FII. Então, o CRI a gente sabe que o prazo de mais ou menos 2 meses entre a apuração
do índice de inflação, seja ele qual for, IPCA, CDI, e a distribuição das cotas. E os FIIs, a gente tem 3 meses, né, de demora, 2 meses do papel que está aqui dentro, depois esse fundo vai pagar o dividendo que vai ser distribuído pelo IRDM. Então a gente pode notar que o IRDM é um pouquinho mais lento em recuperar, mas já para fevereiro de 2023 a gente já deve ter um dividendo um pouquinho maior, um rendimento um pouco maior. Se a gente olhar aqui o indexador da carteira, é uma taxa interessante, IPCA mais 8,46, a gente tem um pouco de CDI também, uma taxa atrativa. E destaco também uma última questão. Quando, aqui é uma tabela que foi disponibilizada no relatório do KNSC, que é bem interessante, que é a sensibilidade do yield e spread da carteira ao preço do mercado secundário. O que isso quer dizer? Se a gente tem aqui uma cota a R$ 88,00 e o yield do IPCA vai ser IPCA mais 8,21, se eu compro essa cota, por exemplo, a R$ 87,00, é como se eu estivesse conseguindo comprar um yield de IPCA mais 8,47. Ou seja, quanto menor o preço, maior o yield que eu estou conseguindo comprar e colocar na minha carteira, tá certo? Então isso aqui que a gente tem que ter em mente. Ah, então quanto menor o preço que eu comprar, melhor? Não. Aí a gente tem que avaliar sempre a questão risco-retorno. Então se você compra de um bom fundo, um fundo com risco controlado e ele está com um preço descontado, você está fazendo uma boa compra. Se você compra um fundo simplesmente porque ele está muito barato, desconsiderando o risco, você potencialmente está fazendo uma compra ruim. Então você tem que sempre avaliar. Nem sempre o mais barato é o melhor. Às vezes um pouquinho mais caro, mas com menos risco, muito menos risco, vai ser melhor. Então esse é o recado que eu deixo, são esses 4 fundos que eu selecionei para hoje. Claro, uma carteira diversificada, o ideal é você ter até um pouco mais que isso, 8, 10, 15 fundos. Tá certo? Eu posso trazer vídeos de cada um desses fundos, caso vocês assim prefiram. E peço que deixem o like, comentem, se inscrevam. Todos os dias trarei vídeo sempre falando sobre os relatórios gerenciais, fatos relevantes, fundos imobiliários e outros assuntos que permeiem o mundo dos investimentos. Tá bem? Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.